Olá, Snipers! Vamos falar um pouquinho sobre mangás. O escolhido da vez é Tokyo Revengers. Eu pretendo trazer reviews semanais sobre o mangá, então assim que lançar um capítulo novo, eu vou vir aqui comentar o que eu achei, o que aconteceu no capítulo. Então, já se inscreve no canal se você quer saber sobre Tokyo Revengers. Lembrando que eu já trouxe vídeos falando sobre o anime, eu já trouxe um vídeo falando o que eu achei do anime, que acabou faz, sei lá, um mês, por aí. Então eu trouxe a minha opinião sobre o que eu achei da animação, da história, dos personagens. Vai estar aqui no card, assim também como vídeo contando a história do grande vilão de Tokyo Revengers, o Kisaki Teta. Então, se você curte Tokyo Revengers, já se inscreva no canal, ative as notificações, todas essas coisas. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre o capítulo 226, que saiu ontem. E eu vou dar uma breve resumida do capítulo 222 até o capítulo 226, que é o que a gente vai comentar hoje. Então, eu vou dar uma resumida para dar um contexto para quem não tá lendo mangá, para entender tudo. Uma breve resumida, assim, dos capítulos 222 até 226. Então, dito isso, vamos ao que interessa. Como sabemos, no capítulo 222 é quando o Draken morre ao ir salvar o Takemichi, depois que ele sabe que tá tendo uma emboscada, e ele acaba morrendo, se sacrificando para salvar o Takemichi e todo mundo ali. Que na linha original, quem morreria seria a Senju, mas ele acabou morrendo por conta dessa intervenção. E em suas últimas palavras, o Draken fala sobre o fardo do Mike, como eu já tinha comentado no vídeo dando a minha opinião sobre o anime, sobre esse grande fardo que o Mike carrega, e como ele nunca teve a experiência de ser derrotado, de passar por uma experiência de derrota, de frustração e por aí vai, como ele não pôde ter esse tipo de experiência por conta do fardo que ele carrega. E como o Draken fala, né, e como ele não pôde ajudar o Mike, embora ele sempre estivesse acompanhando ele, sempre estivesse o admirando, ele nunca pôde ajudá-lo. E em nos seus últimos suspiros ali, ele faz o seu último pedido ao Takemichi, pedindo para que a partir daquele momento, quem cuidasse do Mike era o Takemichi, então ele pede para o Takemichi para cuidar do Mike a partir daquele momento. E com isso a gente finaliza o capítulo com o Takemichi concordando em, a partir daquele momento, cuidar do Mike. Já no capítulo seguinte, acabando com a esperança de todo mundo que achou que algum milagre ia acontecer, que o Draken ia sair vivo de algum jeito, que ia chegar uma ambulância, que iam ressuscitar ele, acabando com todas essas esperanças, é confirmado que sim, o Draken morreu, foi o fim da linha pro personagem, para os fãs aí que devem estar sofrendo. O Draken se foi, não tem mais Draken, e nas suas últimas memórias, né, na sua pré-morte, por assim dizer, as últimas memórias dele são, obviamente, com a Toma, na primeira corrida ao nascer do sol que eles tiveram. E assim a gente finaliza toda a jornada do Ken, acabando assim com, acredito eu, qualquer chance de salvar o personagem futuramente, só se o autor meter algo muito louco ali no meio da história, porque nessa linha original o Draken morreu, então acho difícil que ele possa ressuscitar, né, o Takemichi possa fazer algum jeito dele voltar. Então é isso, até agora realmente eu não vejo alguma forma do Draken voltar como outras vezes que ele foi salvo. No capítulo 224, já dando aquela pré-esquentada para a Guerra das Três Divindades, já vemos o Takemichi todo fudido ali, traumatizado, literalmente em choque. Ele nem sequer responde, né, a Senju, ele tem um intervalo assim antes de poder responder a ela, então ele chama ela e ela chama ele, e ele demora um tempo pra responder, né, pra dar alguma reação para ela. Então só com isso a gente já vê que ele tá bem abalado, que ele não tá conseguindo digerir as coisas ainda. E isso vai até o capítulo seguinte também, porque as reações do Takemichi também realmente são muito poucas, ele quase não tem falas nesse capítulo no seguinte, porque ele tá realmente bem chocado, ele ainda não tá tendo
uma reação que normalmente a gente veria no Takemichi, que é se preocupar, já ficar desesperado, já tentar ver como ele poderia salvar alguém, o que aconteceria em seguir. Ele não tá tendo essas reações até o momento. E é nessa hora ali que o Takemichi tá tentando ainda digerir tudo que aconteceu, a morte do Draken, tudo que tá acontecendo, que o Takeomi chega perguntando se é realmente verdade que atiraram no Draken, né? Como ele soube eu não sei, mas ele já chegou ali poucos minutos depois da morte do Draken, já perguntando se era verdade. E a Senju confirma pra ele que foi realmente isso que aconteceu. E ele já fica bem pistola da vida, ele fica bem puto com o que aconteceu, já querendo ali mesmo iniciar uma guerra, juntar todo mundo e atacar a Okuhara. E diferente do que eu acho que grande parte das pessoas pensariam, a Senju discorda disso, ela não quer começar a guerra ali, não quer começar a guerra dessa impossibilidade do Takeomi para vingar a morte do Draken. E é quando o Takeomi diz que a partir daquele momento não é mais sobre ser o primeiro do Japão, o primeiro de Tóquio, e sim aquilo já era um banho de sangue, que uma vida foi tirada. E no meio dessa discussão entre a Senju e o Takeomi, que a Okuhara chega já pra aumentar o caos ali, né? Tacar aquele caos ali, já estão falando dele, já estão no ápice do ódio. E o cara chega ali já se gabando, já falando todo que o Draken morreu, já sendo um babaca. E ali, quase ali perto de começar a guerra, perto dos caras saindo tapa, a moto do Mike já para tudo, né? Porque ouvir a moto do Mike, a pessoa já fica meio assustada, falando: ih, o cara tá chegando. Então já parou aquele pré-conflito, assim, quando já ia começar a guerra entre a gangue da Senju e a Okuhara. Já para ali com o chegar do Mike, né? Com a sua entrada, né? Em triunfal, por assim dizer. Afinal, todo mundo sabe que quando o Mike chega, quando a pessoa ouve a babu do Mike, quando sabe que o Mike tá chegando, todo mundo já sossega, porque, né? Embora algumas pessoas possam não gostar do Mike, não ir, não concordar com as ações do Mike, é impossível não dizer que o cara tem um peso muito grande na história, que embora tenham passado, sei lá, 2 anos, ele ainda tem o mesmo peso do que o invencível Mike tinha da Toma. Então, isso não muda, e a gente dá pra ver muito bem isso agora. E ali o Mike chega do nada, assim, já para a babu dele, já dá aquele olhar, assim, pra todo mundo não entende merda nenhuma, o que o cara tá fazendo ali. E obviamente, né, todo mundo tá assustado porque mataram o Draken, que era o protegido do Mike, que era o amigo do Mike. Todo mundo já fica bem assustado. E obviamente, o Mike não chega sozinho, ele já trouxe a gangue inteira junto com ele. E é com isso, no capítulo 225, que se inicia a Guerra das Três Divindades. E para os que aguardavam o Mike ali já chegando, dando soco em todo mundo, no caso do chute, né, já metendo a bicuda em todo mundo, não foi bem isso que aconteceu. Mike ficou bem na dele ali, quieto, com o Coco, comentando com o Coco sobre aquela baderna, sobre o que estava acontecendo ali. Então ele não teve nenhuma reação que a gente normalmente esperava que ele teria, que já sairia da moto, gritando, berrando, querendo bater no Soul. Não foi isso que aconteceu, ele ficou bem quietinho na dele, e só ficou ali comentando, de boas. E é incrível que na casa do caralho o Takemichi tava longe pra cacete. No meio daquela discussão toda, ele conseguiu ouvir o que o Mike estava dizendo pro Coco. É incrível. A audição é outro nível, cara. Mas deixando isso de lado, o Coco pergunta pro Mike se ele não se importa. Acredito aqui que ele estava dizendo não da guerra, e sim especificamente da morte do Draken, porque ele não tá tendo reações, ele não tá indo lutar. Então o Coco questiona pra ele se ele não se importa, né, com aquilo que tá acontecendo. E o Mike só responde um bem seco com o quê, assim. Eu não acho que o Mike esteja não se importando com a morte do Draken, pelo menos eu espero que não, porque se chegou a esse nível, a gente já sabe que o Mike tá bem mal mesmo, pra ele não estar se importando com a morte do Draken. Mas eu acredito mesmo que ele esteja chocado, que ele tá igual meio que o Takemichi não está conseguindo digerir o que tá acontecendo, o que aconteceu, e que ele ainda não acredite. Pelo menos eu espero que seja isso, e não que o Mike deixou de se importar com os companheiros dele da Toma, porque eu acho isso bem difícil, porque mesmo atualmente, né, na linha original, o Mike ainda se importava de certo modo com os companheiros dele da Toma, tanto que ele não quis se envolver com eles ao saber que o caminho dele não estava indo para um lado feliz,
alegre, como de todo mundo. Então ele se afastou porque ele se importava. Então acredito que não seja esse o caso. Eu espero pelo menos que não seja. E que sim, ele não está sabendo digerir aquilo que ele ainda não engoliu, que ele ainda não sacou, que ele ainda não acordou para a realidade do que realmente aconteceu. Enquanto isso, já dá pra ver ali que o interesse da Hokuhara tá muito mais centrado na Abraham do que na gangue Kanto Manji. E cara, o Takeyomi tá bolado com a morte do Draken. Ele tá muito mais irritado, tendo muito mais reação do que o Takemichi e o Mike. E é incrível. E quando a Senju tava prestes a interferir, né, a dar aquele basta ali naquela guerra, no Takeyomi, o Aka impede, reforçando que aquela não é mais uma guerra, uma luta normal, e que foi tirada a vida de uma pessoa nesse conflito. E antes de ir lutar com o Takeyomi, ele deixa mais um fardo nas costas do Takemichi, dizendo para ele cuidar da Senju. E é incrível, todo mundo vê o Takemichi, já começa a jogar um montão de fardo, um montão de responsabilidade no cara. Cuida do Mike, cuida da Senju, cuida da Toma, cuida de todo mundo. O cara vive cheio de responsabilidade. Eles não podem ver ele que já quer jogar alguma pessoa, alguma gangue nas costas do Takemichi. Pobre coitado. E com essas palavras, ele mete o pé junto com o Benkei. Enquanto isso, o Takeyomi vai pra cima do Salt, bem puto da vida, mas é impedido, ele é segurado por alguns membros da Kuhara. E antes de levar um murro na força pelo Salt, tanto o Aka quanto o Benkei chegam para o defender, a tão famigerada primeira geração da Black Dragons. E com isso chegamos no capítulo 226. E continuando no seu estado vegetativo, o Mike com zero reação não se enfiou na briga até agora, o que fez algumas pessoas questionarem: o Mike não tá reagindo, por que ele não tá reagindo? Está muito estranho. E já do outro lado, o pessoal já largou os punhos e começou a dar cacetada uns nos outros. Antigamente a Toma cobria os inimigos na porrada, e agora elas levam porrada pra ver, né, quanto a gangue Kanto Manji tá deixando a desejar. E nesse capítulo soubemos um pouco mais sobre o Benkei e o Aka, o duo dinâmico, dando uma explicada sobre: antigamente a região de Kanto era dividida entre duas partes, leste e oeste. O lado oeste era controlado pelo Benkei, conhecido como Muralha Vermelha, com uma gangue de 600 membros chamada Ragnarok. Enquanto no leste, 12 gangues de Kanto se uniram e formaram Kodourengou, sendo controlada pelo Aka, conhecido como Leopardo Branco. Essas duas gangues sempre estavam em conflitos, até que um dia o Shinichiro cessou essa briga, fazendo com que as gangues de Kanto se reunissem, e assim formando a Black Dragons. E com isso, finalmente tivemos alguma reação do Takemichi, se mostrando surpreso pelo passado do Benkei e do Aka contado pela Senju. E nas palavras do Takeyomi, os dois são os lutadores mais fortes do Japão. E será mesmo? O que vocês acham? O Mike daria uma surra neles? O que vocês acham aí sobre essa fala do Takeyomi, que os dois, o Aka e Benkei, são os mais fortes? E o capítulo termina com as lendas indo, eu espero, dar um sopapo na cara arrogante do Salt. Sinceramente, eu não sabia pra onde a história iria depois que a gente já teve aquele final feliz, que o autor quis adentrar ali no Mike, que era sempre uma incógnita em todos os futuros, não importa o que o Takemichi mude, ele sempre seguia um caminho meio controverso. Então, eu acho assim que era essencial adentrar a história um pouco mais no Mike e entender o porquê o Mike sempre ia pra esses caminhos de merda aí e ver se conseguiria salvá-lo. Eu até entendo e apoio essa ideia, mas realmente não sabia pra onde iria correr a história. Eu achei que o autor podia se perder ali, não conseguir sustentar a história tão bom quanto ele estava fazendo até agora, mas ele tá conseguindo fazer isso, trazendo novos personagens, novas histórias, aprofundando um pouco mais o universo das gangues. Eu não sei quanto aos poderes do Takemichi, porque na minha análise ali do anime, eu disse assim que não precisava ser explicado como o Takemichi conseguiu os poderes. Ainda não acho que precise, mas eu acho que sim, poderia ser explicado um pouco mais sobre essas novas habilidades do Takemichi, de ver o futuro,
Então acho que essas coisas poderiam sim ser um pouquinho explicadas. Ou talvez não, às vezes não é bom que ser explicado, que pode dar merda, pode dar aquela estragada na história, se tentar explicar demais. Enfim, eu acho que até agora o mangá está seguindo bem, a história está indo bem, acho que não está deixando a desejar, tá no mesmo nível que no começo, antes de ter aquele finalzinho feliz, eu acho que tá no mesmo nível, os personagens estão sendo interessantes, a história tá sendo interessante, e agora é ver o que vai acontecer. Como eu acho, assim, que tá dando muito aquela fortalecida naquela teoria de que não importa o quanto o Takemichi tente salvar todo mundo, tente salvar a Hina, o Draken, o Mike, tente salvar todo mundo, no fim, todos eles vão morrer de uma forma ou de outra, porque é o destino deles. Então, eu não sei, eu acho que tá um pouquinho reforçando essa teoria, pode ser que não. Acho que só dá pra saber agora se a Hina morrer, porque eu acho que seguindo a lógica, ela seria a próxima. Porque o Draken morre primeiro, depois que ela morre pelas mãos do Kizaki lá no futuro. Então acho que seguindo essa lógica, se ela morrer, acho que dar uma confirmada mais forte nisso. Enfim, até agora eu estou gostando da história, eu espero ansiosamente pelo capítulo 227 para saber se o Mike terá alguma reação, se vai ter um conflito ali entre o Mike e o Takemichi, que eu acho que é o que eu estou mais aguardando, que os dois parem e conversem um pouco, que o Mike questione ele, sei lá, que eles tenham um embate finalmente, não precisa ser no murro, mas que eles pelo menos conversem, o que não rolou até agora. Então eu espero que nos próximos capítulos, finalmente, eles conversem entre si. Enfim, me diga o que você tá achando do decorrer da história, se você tá gostando desse rumo que a história tá seguindo, dessas novas habilidades do Takemichi, o que você espera pro capítulo 227. Lembrando que eu vou aqui trazer o que eu achei sobre o 227, então se inscreva no canal e ative as notificações para você receber todos os meus vídeos. E além disso, comente aí embaixo o que você tá achando de tudo, e deixe seu like também, porque assim o YouTube recomenda meu canal para mais pessoas, recomenda o vídeo também. Então é isso, se você quiser conversar comigo sobre Tokyo Revengers ou sobre outros animes, séries, tanto faz, me siga nas minhas redes sociais que vai aparecendo aqui na tela também. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.